Olá pessoal do terror, boa noite. Estão preparados para o inexplicável? Então venham comigo para esse relato. Templo de São Pedro, ano 678 depois de Cristo. Não tenham medo, irmãos. Mantenhamos a fé. Em Sete eles se manifestam, com 7 almas sacrificadas no altar. Quando as 7 gotas de sangue formarem o círculo de sangue das sombras, ele se manifestará. Em 7 será revelada. Disse o Padre Superior, de joelhos dobrados, com a vela santa na mão. A porta do templo estava lacrada, com sangue amaldiçoado, e vários braços saíam dela. Os padres e madres estavam trancados ali, reunidos em círculo, de joelhos dobrados, crucifixos pendendo no pescoço. Eles tremiam de terror. Um espírito das trevas havia devorado todos os moradores da pequena cidade. As ruas estavam encharcadas de sangue. Os corpos haviam sido pendurados nos madeiros, e aquela noite parecia interminável. O terror havia se espalhado, e por todo lado via-se cadáveres. Era como se o diabo tivesse saído do inferno deliberadamente para massacrar os habitantes da pequena cidade. Os padres estavam no templo, orando, quando subitamente as portas e as janelas foram arrancadas por uma força do mal, e sangue escorreu nelas. A estátua de São Pedro estava esquisita. Seus olhos estavam assustadoramente abertos. Uma entidade estava se incorporando nela. O espírito das sombras era servo de uma entidade profana e queria invocá-la através da estátua de São Pedro. O Padre Superior ordenou que continuassem a orar fervorosamente até o mal ser vencido. Enquanto eles rezavam, Santa Luz Divina, proteja-nos do mal. Uma voz melodiosa foi ouvida. Nenhuma luz os definirá da escuridão. Em 7 nós revelaremos, com o sacrifício de 7 almas e 7 gotas de sangue. Quando o círculo de sangue estiver completo, nas sombras nós revelaremos. Em 7 nos manifestaremos. Choros fúnebres, arranhões e palavras amaldiçoadas foram ouvidas. O chão estremeceu e uma presença maligna apoderou-se de todos. Embora estivesse com medo, os padres, madres e acólitos rezavam mais alto, segurando firme uma vela santa e um punhal. A escuridão estava nos cantos do templo, tentando se espalhar e apagar as chamas das velas santas dos padres. Vários sussurros ecoaram nos ouvidos deles, persuadindo-lhes a abrir os olhos. O barulho era renhido.
Vento do demônio soprava e cada padre protegia a sua vela, de modo que não fosse apagada. Os móveis foram lançados de um lado para o outro. Dedos satânicos arranhavam as costas deles e de repente tudo silenciou-se, como se o mal sumisse. Mas o padre superior deduziu que aquilo era um ardil. Então gritou para todos: Não abram os olhos. Continuem rezando. Ele ainda está aqui, aguardando por 7 gotas de sangue e o sacrifício de 7 almas. Não abram os olhos. Eles continuaram a rezar. Entretanto, uma madre ouviu uma voz: Não tenha medo, filha. Abra os olhos. Sou eu, o Pai. A madre abriu lentamente os olhos e viu alguém envolvido em luz. Ficou maravilhada, deixou cair sua vela e caminhou até ele, dizendo aos outros: Podem abrir os olhos. Está tudo bem. O padre superior contrariou: Não abram os olhos. Ele está contrariando vocês. 4 acólitos e 2 padres abriram os olhos e viram aquele ser de luz. O ser estendeu os braços e os abraçou. Os 4 acólitos, os 2 padres e a madre, sentiam-se amados nos braços do ser, mas a luz que ele emanava foi se apagando, dando lugar a uma terrível escuridão. Eles olharam para os olhos demoníacos do ser e gritaram de terror. O ser abriu a boca e começou a engolir a alma deles. Seus gritos de sofrimento foram interrompidos pela voz: Não sabeis, vós, que o diabo se transfigura em um anjo de luz? Daquele ser trevoso saíram espinhos, braços demoníacos que enfiaram-se nos corpos daqueles religiosos, arrancaram a pele, pulmões, perfuraram a caixa torácica até alcançar o coração. Os corpos dos 7 religiosos estavam estrangulados e o sangue escorreu até formar um círculo. O ser vomitou as 7 almas na boca da estátua de São Pedro e disse: 7 almas sacrificadas, 7 gotas de sangue. O círculo está se fechando. Em 7 se manifestará. Em 7 caminhará sobre a terra para purificar o homem e seus pecados. Os padres rezavam cada vez mais alto, agora que sabiam que 7 deles estavam mortos. Como o medo era intenso e paralisante, uma das madres levantou-se e correu para fora, mas não dava para atravessá-la. Vários braços se estendiam da porta, que estava lacrada com sangue. Ela ouviu umas gargalhadas e, voltando-se para o altar, viu o círculo de sangue completo. Dele correram 7 caminhos de sangue que escorriam em direção à estátua de São Pedro, que era naquele momento receptáculo do demônio. Ela gritou para todos: Parem de orar e vejam. O sangue está escorrendo para a estátua.
Todos abriram os olhos e correram em direção aos caminhos de sangue. Com suas vestes limparam o sangue, mas ele voltava a escorrer em direção à estátua. Santa luz divina, proteja-nos da escuridão. Rezava o Padre Superior ao ver o sangue entrar nas pernas da estátua. A estátua de São Pedro ficou coberta de sangue e a entidade revelou-se. Era um ser com 7 cabeças diferentes, uma de boi, de homem, de criança, de mulher, de abutre, de serpente, e a cabeça principal era de um lagarto. Os padres correram dispersos, girando. Deus, ajudai a nossa igreja e seus santos. A entidade estendeu os braços e disse: Venham a mim, eu sou o verdadeiro Deus. Os padres estavam correndo e de repente paralisaram. Por mais que tentassem, não conseguiam sair do lugar. Suas velas haviam sido apagadas e uma força perfurou suas costas e arrancou seus corações. As almas deles saíram pelas narinas e a entidade as sugava apenas com o olhar diabólico. Os corpos dos padres caíram. Todo o sangue foi drenado e escorreu até os pés da entidade. Suas almas lutavam para não serem sugadas, mas a entidade as sugou, abriu a boca e as engoliu. Haviam restado apenas 3 padres, uma madre e o Padre Superior. Estes, vendo que não havia saída, puseram-se de joelhos, orando com fervor. Suas velas santas estavam acesas, por isso o mal não os tocava, apenas sussurrava, proferia palavras para atormentá-los. O vento soprava para apagar as chamas, mas eles protegiam as chamas que brilhavam como palitos de fósforos no meio de uma cidade mergulhada na escuridão. A entidade estava no altar e suas forças malignas andavam de um lado para o outro, estendendo suas garras para dilacerar os corpos dos religiosos. Santa luz divina, proteja-nos da escuridão. Rezavam os religiosos, trêmulos e enfraquecidos. Seus crucifixos estavam invertidos. Eles ouviram as vozes dos demônios dizendo dentro de suas cabeças: Essa luz não brilhará para sempre. Em breve, essas velas se apagarão e a escuridão finalmente tomará conta desse santo lugar. Nenhuma luz permanecerá acesa por muito tempo no meio das trevas. A vela de um dos padres derreteu até apagar, e quando ele virou-se na escuridão, sentiu presenças malignas, como se estivesse no meio de milhares de pessoas. Ele gritou de terror e correu para se juntar ao padre mais próximo, cuja vela estava acesa. Mas da escuridão saíram braços que o prenderam. Sentiu várias pernas espeziando suas costas e viu os olhos avermelhados da entidade brilhando na escuridão. Uma dor o acometeu e sua alma
era puxada para a entidade. Enquanto isso, as forças do mal devoravam seu corpo vivo. O restante dos religiosos rezavam sem cessar, até que uma luz forte rompeu aquele lugar e as forças do mal gritaram de medo. Os religiosos deduziram que os anjos haviam descido para ajudá-los, mas estavam relutantes e desconfiados que fosse mais um ardil do diabo. Então o padre superior ordenou para ninguém abrir os olhos e perguntou: Pai, és tu, Senhor? Enviaste teus anjos para proteger sua igreja e seus santos filhos? Uma voz suave, seguida de louvores angelicais, respondeu: Nunca vos deixarei, filhos meus. Sim, sou eu, o vosso louvado e único Pai. Continua. Boa noite.